E agora, em diferido, dessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o Passos Coelho rapou o cabelo. Senhoras e senhores, o episódio desta semana do podcast Linhas Direitas. Olá, estimados ouvintes, telespectadores, bem-vindos a mais um episódio de Linhas Direitas. Estamos a gravar hoje, dia 22 de outubro de 2025, esta semana com a companhia do Nuno Loureiro e da Teresa Nogueira Pinto e da minha, naturalmente. Temos o Vítor ausente durante esta semana, regressará na próxima à vossa companhia. Esta semana vamos dedicar-nos aqui um bocadinho só aos temas nacionais e começaremos a famosa Lei das Burcas, que é sempre uma coisa de que eu gosto, que é a designação social ou comunicacional que se dá a determinados diplomas legais, e este aparentemente já ficou conhecido como a Lei das Burcas, que aparentemente é um diploma que visa medidas de segurança e enfim, mas que gerou grande celeuma, grande debate parlamentar e depois algum debate público sobre, enfim, o eventual conflito entre liberdades e, nomeadamente, com a liberdade religiosa, e que pôs até deputados a falar em gajos no Parlamento. Dizia Rui Tavares, não olhes assim para mim, Teresa, porque é verdade, dizia o Rui Tavares que era contra as burcas e contra os gajos que defendem as burcas. E portanto, eu presumo que tu sejas uma gaja que não defende a burca, e se calhar vou começar por ti, para nos ajudares aqui a perceber um bocadinho tudo aquilo que se passou, de aparentemente uma coisa que será, julgo eu, ou que aparentemente seria mais ou menos unânime, mas que levantou alguma celeuma, e não sei, quer explicar porquê? Consegues perceber? Consegues, com certeza. Olha, acho que consigo. Não, acho que consigo. Não tenho pensado noutro tema, porquê? Porque eu gosto de ter certezas absolutas sobre o meu posicionamento nos temas. Aqui pensei, calma lá, aqui uma questão de liberdade religiosa também, e portanto fui por aí afora a pensar nisso, mas ou seja, eu acho que tu tens o projeto de lei não refere burcas nenhumas, não é aquilo que diz, aliás, até se aplica, por exemplo, aos nossos amigas antifas e black blocs, sei lá como é que se chama, que gostam de ir com a cara tapada, para as manifestações, etc. Portanto, a lei em si não tem esse aspecto. Agora, se nós pensarmos que há determinadas mulheres que por uma razão de preceito religioso, que outra coisa muito divertida é nós queremos assumir se elas o fazem voluntariamente ou obrigadas, não é? Nós, o legislador, não consegue entrar na casa das pessoas, saber se elas são obrigadas ou se o fazem livremente. Portanto, se o fazem por preceito religioso, o não permitir acaba por ser, já houve várias discussões que já chegaram ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos a propósito disto. E aqui a questão é, ao não permitir, tu no fundo estás a discriminar um símbolo, uma forma de manifestação de uma religião em particular, neste caso a burca. É verdade que o Corão em nenhum lado manda às mulheres utilizarem uma burca, é verdade que em muitos países com maiorias muçulmanas a burca não é permitida, e sobretudo é verdade duas coisas, que são os argumentos mais fáceis, se quiserem, por uma questão de segurança, faz sentido, não é? Não a burca em concreto, mas as pessoas não andarem como se fossem um candelabro não. E por uma questão, que é uma questão muito interessante, que a Arendt tem muitas reflexões sobre isso, que é a questão da participação, da ação, da participação no espaço público, e dessa dimensão tão importante ter a ver também com a nossa identidade, não é? A nossa singularidade e, portanto, o nosso rosto. Isto depois também nos podia levar a várias discussões sobre como é que, por exemplo, aparecem a figura humana em determinadas novas religiões, tipo coisas das Nações Unidas, etc. São os bonequinhos sem cara, não é? Ou seja, a anulação do rosto já diz alguma coisa sobre o que é que são as ideias. Agora, isto abre uma discussão muito interessante dentro do próprio liberalismo progressista e até feminista. Há um debate muito interessante, por exemplo, a Martha Nussbaum, que é uma feminista liberal,
tem um artigo já com muitos anos no New York Times chamado Veiled Threats, em que ela explica que a proibição do uso, não sei se é do niqab no caso, mas que isso é um atentado à liberdade religiosa, ou uma lei que implica essa proibição. E depois há outras, tipo a Susan Malrocking, também uma liberal feminista, que tem um argumento que é dizer, nas sociedades democráticas e liberais, normalmente as minorias são protegidas, mas são minorias onde quem manda no grupo são homens. E, portanto, as mulheres estão mais vulneráveis e nós não podemos permitir em sociedades liberais essa hipótese, ok? Portanto, aqui seria assumir as mulheres são forçadas a usar, não o fazem por sua livre vontade e, portanto, coloca-se aqui essa questão. Nós temos que as proteger e, no fundo, obrigar a esta liberdade à força. Depois outro argumento também é muito divertido, quer dizer, toda a gente começava os seus pronunciamentos sobre o tema com grandes odes ao feminismo, não é? Que é a ideia, o feminismo também serve para tudo, serve para defender a burca, para atacar a burca, por aí afora. Eu acho que o argumento é um argumento, para mim, ou seja, eu pensei, se eu fosse chamada a votar essa lei, como é que eu a votava com tantas dúvidas que isto me coloca? Votava a favor. E votava a favor pensando neste espírito da questão da burca. Mas digo porque eu acho que isso é mais difícil de defender de uma posição liberal atual, mas de uma posição conservadora é muito fácil. Porque nós temos uma tradição da liberdade no Ocidente que é uma tradição que não é compatível com burcas. E, portanto, se nós não defendemos essa tradição de liberdade, discriminando ou correndo o risco de discriminar religiosamente, a intenção da lei obviamente não é discriminar religiosamente, mas simbolicamente, no fundo, restringir determinadas práticas, nós vamos acabar sem liberdade nenhuma, e portanto acabam as nossas netas de burca e a sede de Lisboa a ser um lugar de oração a outro Deus. Portanto, nesta visão mais conservador de preservar um legado e um património que nos traz a eu poder estar aqui, por exemplo, a falar animadamente com vocês, eu acho que isto é defensável. Ir buscar argumentos liberais acho muito difícil, porque há aqui uma violação da liberdade religiosa. Podendo-se dizer, não é preciso usar a burca para, não é uma questão de violação de consciência e liberdade religiosa. Tenho dúvidas. Nuno, só com o saco pela cabeça ou o que é que tu achas? Não, olha, antes de mais, olá a vocês os dois e aos nossos ouvintes. Eu também tive a refletir sobre isto, porque e se calhar poderia, à partida, não parecer um tema que merecesse a nossa discussão, mas precisamente, e em parte por algumas das razões que a Teresa acabou de levantar, acho que merece precisamente ser tema, e é um bom debate para se ter na sociedade, precisamente porque coloca em aspecto, coloca em evidência uma das coisas que nós tendemos a esquecer nesta ufana ideia de ultrapassarmos as velhas questões e que estamos numa sociedade que está de uma maneira acabada, e esta sociedade multicultural, liberal, de fim da história, não é? E que é o velho princípio do conflito entre valores. E, portanto, só o simples facto desta questão trazer à colação a questão de ver dois valores que são igualmente válidos e que entram em conflito, e como a Teresa dizia ali, não é? Quer dizer, é a questão da liberdade religiosa. Eu vou ter mais fundo, não ficando só pela liberdade religiosa, mas a liberdade de expressão, o direito a usar uma burca, se essa for a minha vontade. E, portanto, a expressão individual de poder fazer isso, algo que, obviamente, numa perspectiva meramente de uma democracia liberal, deveria ser um direito absolutamente banal, e, portanto, no campo dos direitos, aqui está um direito que, à partida, não deveria ser colocado em causa, versus um outro direito, ou um outro valor, digamos assim, que é o valor de uma determinada comunidade se afirmar enquanto tal, porque se deixar de afirmar enquanto tal, acaba subjugada. E eu sei que a discussão não foi bem esta, mas no fim do dia é isto que está em causa. Que é a ideia se podemos ser tolerantes com os intolerantes ou não. No fim, é isto.
E, portanto, uma sociedade que se quer afirmar a si própria e que não quer ser engolida nos seus valores, nas suas práticas, nos tais direitos, liberdades e garantias que oferece aos seus cidadãos, se não quer ser uma comunidade diferente daquilo que é até hoje, quer lutar pelos seus valores, este valor comunitário, que é obviamente um valor mais querido do lado conservador do que outro sítio qualquer, acho que a Teresa tem razão nesse aspecto, coloca aqui esta questão de não podermos ser tolerantes para com a intolerância. E a burca, mais do que outra coisa qualquer, além de ser um preceito religioso, e calma na ideia de que, porque nem todos os muçulmanos e nem todas as comunidades muçulmanas vão por esse caminho, portanto não é universal, portanto seria que sempre parcial, mas além disso é também um símbolo, quanto a mim, da opressão de outras comunidades que não são as nossas, em particular sobre as mulheres, portanto, sobre os indivíduos, neste caso, as mulheres. E eu acho que se nós que estamos de um bocadinho até, às vezes, mais ao lado, porque eu não me considero um feminista, não é? Acho que a Teresa também não gosta do label, mas acho uma certa graça que são precisamente os mesmos defensores da liberdade de usar a burca, aqueles que depois também gostam de lavar a boca e encher o peito com a defesa dos direitos das mulheres. E a burca, para mim, isto é uma opinião, é subjetiva, obviamente, mas para mim é dos maiores exemplos de opressão feminina que existe no planeta. O Ocidente fez um longo caminho, do qual um dos grandes triunfos civilizacionais que nós temos para apresentar ao mundo é a emancipação das mulheres, a igualdade das mulheres enquanto indivíduos. E a burca representa tudo aquilo que não é, nesse aspecto, a nossa civilização. E, portanto, se nós temos que escolher aqui entre valores, eu estive a fazer essa reflexão, porque eu, em 99,9% das vezes, advogo o lado da liberdade individual. Acho que é sempre, por regra, a solução. Agora, não há regra sem exceção. E, neste caso, há muito tempo que eu já percebi, uma coisa que acho que deveria ser evidente, e infelizmente não é evidente para muita gente, que uma comunidade sem ter uma base forte, enraizada, ou seja, sem enraizar os direitos e o equilíbrio que dá entre direitos e deveres aos seus cidadãos num conjunto de valores que assume como seus, como comunitários, que são partilhados por todos, e é por partilhar esses valores que entendemos que certos deveres não é uma infração da nossa liberdade individual, ou seja, são coisas que são culturalmente naturais para nós. Se é verdade que pode ser o caso da burca noutras comunidades, temos pena. Agora, acho que no caso aqui em questão, isto coloca em causa um princípio absolutamente fundamental da nossa comunidade civilizacional, cultural, que é a proteção das mulheres, a igualdade das mulheres e a garantia de que não há uma opressão concreta em nenhuma circunstância. Isso obviamente não se consegue decretar, mas eliminar este símbolo opressivo é seguramente um bom passo nesse caminho. Além da questão do conflito de valores, termos a coragem de escolher um deles e a responsabilidade também de assumi-lo. E isso foi aquilo que não aconteceu. As meias tintas e as meias medidas. Enquanto que, por um lado, eu admito a reflexão que fiz entre dois valores fundamentais e fazer uma opção, entendo que a nossa comunidade é de uma determinada forma, vejo o Islão ortodoxo como uma ameaça cultural a essa comunidade e, em particular, o elemento mais fraco nesta questão são as mulheres no Islão e, portanto, pelas razões que eu expliquei, eu assumo a minha opção,
Agora, vir aqui com uma questão de cobertura de rosto, de capacetes e de tretas e de não sei o quê, é um bocadinho, quer dizer, tentar agradar a gregos e a troianos. Vamos aqui agradar aos conservadores e a quem anda a criticar a imigração em desmedida, quem está preocupado com a manutenção dos nossos valores. Vamos aqui agradar a esses, não é? Diria que à direita em particular, mas, ainda vão dizer mal de nós e, portanto, vamos arranjar aqui um estratagema que é para não assumir que estamos aqui a fazer esta opção entre valores. Mas tu não podes proibir burcas, Nuno, isso é completamente inconstitucional. Está bem, mas... Como é que querias que a lei seja formulada? Não pode falar em burcas, isso é completamente inconstitucional. Estás Não, diretamente. Não, eu não estou a falar nesse aspecto. Eu estou a falar da advocacia da lei que foi feita. A advocacia, da forma como a coisa foi feita e foi... eu acho que, com exceção talvez do João Almeida, tudo aquilo de resto pareceu assim um bocadinho... é um debate a fingir. Não propriamente indo ao tutano. E eu acho que nós devíamos ir ao tutano, porque esta questão é pertinente e é importante. E abre um precedente para outras questões que venham a ocorrer no futuro. Porque, nomeadamente, uma das questões da imigração, que tem sido tratada como se todos os imigrantes fossem iguais, como se há aqui a questão da segurança social e dos descontos e do Estado e etc, e não sei o quê, como se não houvesse culturas diferentes e não devêssemos ter a preocupação de proteger minimamente a nossa cultura, a qual gostaríamos de deixar aos nossos filhos, pelo menos eu faço por isso. E nesse sentido, acho que se perdeu aqui uma oportunidade, porque este debate entre valores vai voltar a repetir-se em outras circunstâncias. E apesar de termos estado certos aqui, se calhar depois quando não houver a questão das máscaras e dos capacetes e da segurança para fingir que são essas as razões pelas quais estamos a tomar essa escolha, se calhar depois na altura tomam-se outras. E é nesse aspecto que eu preferia discutir os valores em conflito e não tanto as questões um bocadinho mais acessórias. Tirando o resto, acho que sim. Pronto. Eu acho, eu estava, enfim, há aqui vários pontos. Um deles é verdade que a proibição do uso de burca é inconstitucional e viola uma série de liberdades fundamentais, etc. Mas, ou seja, o uso de burca de livre e espontânea vontade. Mas, ou seja, mas na verdade também é proibido que uma mulher use qualquer peça de vestuário se essa utilização for imposta por terceiros. Também não há grandes dúvidas sobre isso. E, portanto, quando ouvi o debate, obviamente não sabia se que aquilo ia ser levado a... E há a questão da decência, não podem andar nus no meio da rua, por exemplo, que as pessoas... Claro. Certo. Sim, e é por isso, ou seja, que todas as liberdades estão sempre em conflito com outra liberdade qualquer. E é por isso que os direitos e as liberdades podem ser restringidos em função de outros bens que estejam em causa e que sejam para a comunidade importantes. Não é precisamente por causa disso que não é permitido andar nu na rua. Ou é por isso também que não se pode andar de cara tapada na rua e entrar em sítios com a cara tapada. É por isso que, enfim, eu percebo um bocado a lógica do diploma, que é no fundo... Eu não conheço exatamente o processo legislativo, estava a dizer isso, e não sei ao certo o histórico disto, ou seja, acho que se isto fosse uma coisa mais anglo-saxónica, para mim era quase uma regra costumeira, que nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não andam com a cara tapada, ponto, não preciso de um diploma para isso. Enfim, eu sou muito mais fã, sou muito mais adepto desse tipo de funcionamento ético-normativo da sociedade do que propriamente ter um diploma para me regular tudo e mais alguma coisa, mais um par de botas daquilo que eu posso ou não posso fazer. Portanto, não sei ao certo o histórico disto, mas assumo que já não era permitido em Portugal uma mulher vestir qualquer peça de roupa que se fosse imposta por terceiros, nomeadamente pelo marido, por exemplo, e portanto por isso é que me fez um bocado de confusão ao início, eu dizia, mas está-se a propor uma lei qualquer
para proibir o uso de burcas. E depois é que percebi então que na verdade não era nada disso que estava em discussão, ou seja, essa discussão foi uma discussão paralela ao do projeto, porque, enfim, não percebi muito bem o debate, mas não sei se não foi a esquerda que levantou um bocado aquilo, porque, enfim, quis também montar ali algum número a esse propósito. E na verdade o diploma depois acabou por ser aprovado com os votos do Chega, do PSD, da Iniciativa Liberal e do CDS. Depois acho que teve a A abstenção direita do PAN. toda. Sim, teve a abstenção do PAN e depois acho que votaram contra o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. Mas tentando voltar aqui um bocadinho atrás. Não conhecendo o histórico legislativo disto, não percebi ao mesmo tempo se havia, estou a supor que sim, embora isto agora ainda vá para a especialidade e não sei o quê, mas estou a supor que sim, que havia um vazio legal relativamente a esta questão de se as pessoas podiam ou não andar de cara tapada na rua. E existindo o vazio legal, e tendo em conta o espírito do sistema e do ordenamento jurídico que nós temos em Portugal, então se há um vazio legal, na verdade faz sentido que ele se preencha, até enfim, para não corrermos riscos de as pessoas começarem a entrar em bancos de passamontanhas e agências bancárias com a cara tapada e andar na rua com a cara tapada e à noite. Ou andar de máscara Covid. Razões de saúde é uma das exceções. Certo, razões de saúde é uma das exceções e a máscara, na verdade, bem, não está ali propriamente próximo do niqab, porque tens a testa. Depois, há muitos assim. Pois, é isso. Também uma máscara é isso. Mas depois eu acho que depois todo o debate acabou por ser também um bocadinho ridicularizado, e acho que também, eu percebo que tu estavas a dizer, Nuno, que no fundo o que está aqui em discussão é isto, não é? Que é perceber se na sociedade ocidental de facto é aceitável ou não é aceitável as mulheres andarem de burca. Objetivamente não era isso que estava em debate no Parlamento, não era esse o objeto do projeto de lei. Mas depois também todo o debate que seguiu àquilo também foi todo ele um bocadinho absurdo, quer dizer, eu vi pessoas com hijab na televisão a dizer que a partir de agora nunca mais posso andar na rua em Portugal. Eu disse, senhora, mas tu não andas de burca. Depois também ouvi imensa gente a dizer isto é um não tema porque em Portugal não há pessoas a andar de burca. Eu não sei onde é que as pessoas andam, mas eu já vi, não vi imensas, como é óbvio, mas felizmente, mas já vi. Já vi pessoas a andar no supermercado com a burca atrás do marido, já vi pessoas a andar de carro ao lado do marido com uma burca enfiada para a cabeça, portanto, e na verdade, independentemente daquilo que esteja em causa do ponto de vista do exercício da liberdade religiosa, eu lamento imenso, mas numa sociedade como a portuguesa, numa sociedade qualquer europeia, ainda que se entendesse que o uso de burca seria compatível enfim, com a doutrina islâmica, vamos chamar assim, no modelo de sociedade que nós temos há muitos anos, isso não é compatível. E portanto há uma restrição à liberdade religiosa e ao exercício dessa liberdade que terá naturalmente que ser restringido, ou seja, as pessoas não ficam impedidas de exercer a sua religiosidade, não é? Estão impedidas de utilizar determinados, enfim, uma indumentária que nem sequer é consensual, nem sequer no mundo islâmico. E que em muitos países, como disse Salvo Erra Teresa, até não é aceito. E isto parece-me, ou seja, não é, ao contrário do que vocês estavam a dizer, eu não perdi muito tempo a pensar nisto, porque me parece uma coisa mais ou menos evidente. Acho, ou seja, do ponto de vista teórico, académico, etc., não sei o quê, sim senhor, isto dá para escrever aqui N páginas sobre este tema. É interessante, parece-me só uma coisa muito evidente, que é... Se o debate for só é ou não aceitável que mulheres andem de burca num país europeu como Portugal, eu acho que não.
Podem andar de hijab, podem andar de chador, salvo erro, acho que é assim que se chama aquele que só se vê mesmo o rosto. Niqab. Não, o niqab é o que não, é o que só se vê os olhos, e esse na verdade também estaria proibido. Também? Sim, o niqab só se vê mesmo os olhinhos, não é? Eu acho que daquilo que eu percebi, ou seja, o hijab, que é no fundo um lenço que cobre a cabeça e depois o pescoço, portanto vê-se o rosto completo, mas que, ou seja, que termina assim mais ou menos pela altura dos ombros. Peço desculpa pela minha falta de conhecimentos de moda islâmica, mas termina aqui mais ou menos assim, aqui um bocadinho abaixo dos ombros. Depois há o chador, que é o tal que parece uma burca, mas que tem a cara toda aqui mais ou menos da linha do meio da testa até ver-se o rosto todo, e depois o É o que niqab a tal jornalista guineense estava a utilizar. exatamente, e depois o niqab só tem os olhinhos, só tem portanto aqui a lista dos olhos, e a burca não tem rigorosamente nada, tem aquele xadrez à frente do rosto, à frente dos olhos, na verdade. E isso, mas pá, não me pareceu uma coisa que dizer, sim, a minha avó também andava de lenço na cabeça, está tudo bem. Antigamente as senhoras em Portugal também andavam, a grande parte delas andava de lenço na cabeça. Não, a rainha de Inglaterra andava de lenço na cabeça. Mas há aqui há um patamar, ou seja, há aqui de graus de não me ocorre a certa expressão para isto, mas há degraus para aquilo que é aceitável, e para aquilo que é, no fundo, a vida numa comunidade em exercício de liberdade, e de partilha de valores. Sendo certo que depois há aqui outro patamar de discussão que é, e que volta aqui ao meu ponto inicial. Eu não sei se haverá muitas mulheres muçulmanas, sobretudo a viver na Europa, que façam assim muita questão de usar burca. Eu tenho a ideia que aquilo é uma coisa que é mais ou menos imposta, mas enfim, vou dar de barato que possam existir, mas aquilo, pelo menos aos olhos de um ocidental, aquilo no fundo, é quase um instrumento repressivo sobre o direito à autodeterminação e ao livre desenvolvimento da personalidade, etc., das mulheres. Portanto, há liberdade de poder andar de cara destapada, e das pessoas verem a cara delas. E é só por isso que eu não me dediquei muito tempo a isto, e não tive aqui grandes questões, que pá, parece-me, sim, andar de burca parece uma coisa aceitável. Pá, não. Se há aqui direitos e liberdades em confronto, pá, sim, e portanto eu não me importo que haja um deles que seja mais restringido em prol do outro. Porque é um grande, entrave, e é a negação, aliás, em todo o seu esplendor, do próprio ideal da individualização. Porque aquilo que nos individualiza é o nosso rosto, a nossa cara, as nossas características enquanto pessoas. Enquanto que as pessoas que estão debaixo de uma burca, quer dizer, por exemplo, em Bruxelas, precisamente por causa de cumprir o direito, a liberdade religiosa, etc., a fotografia de passe da senhora de burca, que anda de burca, é ela dentro da burca. Quer dizer, ninguém sabe quem é aquela pessoa que está ali dentro. Para andar no autocarro. Isto é para dar um exemplo simples, quer dizer, até se é um bocado corriqueiro demais, dada a questão, mas a verdade é que é a negação da individualização. Sim, mas é válido. E os motivos de segurança são atendíveis. São, é o argumento fácil. Mas há outros mais importantes. Pronto. E por exemplo, a Teresa falava ali há bocado, e bem, da questão do multiculturalismo. Porque um dos grandes problemas do multiculturalismo é quando a defesa da minoria implica uma contradição face à defesa da maioria, ou seja, quando há uma contradição nos valores que existem dentro da comunidade minoritária e os valores que são partilhados pela comunidade maioritária. Mas isso é muito importante, porque estás a falar da maioria, não do indivíduo, percebes? Se nós atendermos aos direitos individuais, deixávamos as senhoras andarem de burca. Vocês estão a assumir que elas não querem, o que eu acho que é altamente patronizing
vocês acharem que elas não querem. Há muitas mulheres que querem andar tapadas. Não, eu disse Imagino, que assumia que pudesse haver Não, eu acho que há. mulheres Acho que há. Não, e quisessem. há muitos testemunhos disso, mesmo em França, etc., que dizem: o meu marido deixa-me andar destapada, o meu pai, mas eu não consigo ir buscar os meus É filhos uma à questão escola, de para mim é uma afirmação. obrigação minha. Não quero. Pode ser uma questão de afirmação. Aliás, até há. Pode ser fé que nós já não temos. Nós somos completamente Acho que há laicizados e pós-modernos, mas há pessoas que ainda têm fé e acreditam que há preceitos para se enfiar um lençol na cabeça. Para que muitos católicos eram comer carne à sexta-feira. Pronto. O ponto é que tu não sabes quando é que é uma questão e quando é que é a outra. Não, Não é? mas o legislador pode querer determinar isso. Não pode. Eu acho que não Mas pode. Tem que pode, assumir que é exato. uma escolha. Tem. Mas e eu, ficando bem na questão do Sim, mas é uma multiculturalismo, escolha que pode provocar danos sociais, não é? Pode provocar danos à Ui, comunidade. todas elas, está bem, mas então estás a ser um qualquer uma delas. dever social. Sim, está bem, mas por isso é que não podes fazer tudo. E está Não. bem, mas tu estavas a dizer o espírito anglo-saxónico não resolveu tudo com um decreto-lei. Vai ao Reino Unido ver a quantidade de pessoas com burca Certo. nas ruas. Não está a Sim. correr bem o espírito anglo-saxónico. Pois não, mas os costumes também mudam, não é? Pois agora usa-se burcas. Pois. Exato, qualquer dia é obrigatório. O problema é Pois. esse, quer dizer, porque a questão aqui do multiculturalismo, eu vou voltar aqui atrás a esta questão do multiculturalismo, porque acho que é importante. Porque eu, por exemplo, tive vários debates destes na universidade, porque eu entendo que, na essência, toda a razão de ser do multiculturalismo aniquila os princípios basilares do próprio liberalismo. E é precisamente o momento onde a cobra come a sua própria cauda, portanto se começa a engolir a si próprio num uroboros de contradição. Porque se tu começas uma determinada comunidade garantindo que há o conjunto de direitos, liberdades e garantias, e aquilo que distingue a tua comunidade de todas as outras é que esses direitos, liberdades e garantias são universais, depois, a partir do momento em que tu começas a integrar dentro da tua... Porque aconteceu no Ocidente. Começas a integrar dentro da tua comunidade política um conjunto de minorias que, por isso, simplesmente não aceitam esse balanço de direitos, liberdades e garantias, balanço de direitos e deveres, e querem fazer outra coisa qualquer. E tu dizes, não. Nós aceitamos a liberdade e, portanto, vamos aceitar a liberdade daquelas comunidades. Então, há aqui uma contradição óbvia. E aquilo que está a ter primado, da perspectiva liberal multicultural, é a minoria, é a cultura minoritária e não a cultura da maioria. E o problema coloca-se, obviamente, quando o que fazer quando essas comunidades minoritárias são intolerantes e têm até, inclusive, ambições de se tornar cada vez mais maioritárias dentro da tua própria comunidade. Tu E, também portanto, corroborarias a proibição de partidos que perfilhem a ideologia fascista ou comunista, por exemplo? eu acho que isso é um bocadinho diferente, porque uma coisa é discutir ideias, Ou outra coisa são nazi, se hábitos. quiseres, para ser mais radical na pergunta. Ou seja, essa questão do ser tolerante com os intolerantes. Eu acho que uma pessoa nazi, o que é que isso significa? É o quê? A ser apologista de exterminar judeus? Sim, por exemplo. Pronto, acho que isso enquadra-se dentro do discurso ao ódio e a citar ao genocídio, quer dizer, há um conjunto de normas que são quebradas, imagino eu, não é? Então, não temos que ir para a questão do... Eu acredito no limite, basicamente, no entendimento que nós temos. Acho que ideias são bem discutidas. Não acho que, aliás, nós vamos longe demais, hoje em dia, a proibir ideias que são consideradas muito perniciosas. Eu acho que há uma tensão entre advogar um conjunto de ideias e incitar ao ódio, e acho que isso já está na nossa legislação, nos nossos códigos legais, e portanto acho que nós já temos uma boa solução para aquilo que é o melhor que se pode fazer relativamente a essa questão, portanto esse equilíbrio. Agora, voltando aqui outra vez à questão, e calme, a questão do multiculturalismo, é que nós estamos a assistir pela primeira vez hoje em dia, desde há muitos anos atrás,
a noção de que temos comunidades com valores que são completamente incomportáveis se tornarem maioritários na nossa própria sociedade. E isso é uma questão em si mesma. Portanto, já não é só a questão académica do que é que deve prevalecer, se é o direito da minoria, se é o direito da maioria. Para mim é o da maioria. Porque o direito da maioria resolve este problema. Porque o direito da maioria é reflexo dos valores da maioria. Mas, Nuno, pensa uma coisa, e dá o salto para o individual. Tu estás a fazer maioria-minoria, o debate do multiculturalismo, mas agora dá o salto para a questão fundamental do liberalismo e do individualismo. Se tu fores proteger os direitos individuais em sítios onde começas a ter uma maioria demográfica, e há alguns sítios no Reino Unido onde isso acontece, há alguns bairros, e tu em Petrelas, por exemplo, também deverás saber que isso também acontece, então aí esses indivíduos tornam-se simultaneamente maioria, percebes? Percebo. Portanto, o liberalismo não se protege muito bem disso. Não, mas eu não. Quem é que está aqui a defender o liberalismo? Não estou a dizer que. Calma, não estou a atacar, homem. Estou a comentar livremente com o liberalismo. Não, mas é que eu não estou. Eu acho que nós estamos neste campo, estamos precisamente do mesmo lado. Ou seja, porque aquilo que eu faço há anos e anos e anos e anos é criticar precisamente a ideia da neutralidade da lei, da neutralidade da organização política, o triunfo da democracia liberal como esta organização neutra. Não. A democracia liberal é o reflexo de um caldo cultural particular de uma determinada civilização num determinado tempo e espaço. Ponto final. E, portanto, nós temos que ser muito cientes dos valores que nos permitem os nossos direitos, liberdades e garantias, porque se nós não formos cientes de os defender, não mais ninguém os defenderá por nós. E é esse aspecto que para mim é fundamental aqui. Ou seja, eu não tenho pejo nenhum, ou não tenho problema nenhum em assumir que a minha principal preocupação hoje em dia no Ocidente é que o Ocidente continue a ser o Ocidente. E isto não é uma questão racial, não é uma questão imigratória ou migratória, é, em primeira instância, para mim, sempre foi, uma questão civilizacional e cultural. E, portanto, defender a nossa cultura e aceitar que outras culturas possam vir, desde que sejam compatíveis com a nossa, é a principal regra de bom senso, acho eu. E esta coisa aqui, que se anda aqui a discutir, esta coisa, enquadra-se um bocadinho neste sentido. O que eu acho que é positivo. Mas achas possível, por exemplo, que uma família, como a Teresa estava a dizer há bocado, uma família em que o homem, é um tipo muçulmano, é um tipo perfeitamente ocidentalizado, que acha que a mulher pode andar como ela lhe apetecer, não sei o quê, mas ela quer andar assim, só isso. Mas é uma família perfeitamente normal, tem os miúdos na escola, falam português, têm amigos no bairro, participam, etc. Tem os seus impostos em dia, tem uma vida perfeitamente normal e enquadrada, mas a tipo anda de burca. E quer andar de burca. Achas que isso seria aceitável ou não? É que eu percebo o dilema deste ponto de vista. Eu também. Ou seja, esse é o dilema. Não acho, eu assumo. Mas eu não acho que a coisa seja não podes andar de burca, ponto, tu cure. Podes andar em casa? Usar burca em casa? Mas em casa é onde não interessa. Pois, mas é que para mim em vez de comprarem lingerie, o número 1 de compradores de lingerie no mundo são os países árabes, toda a gente sabe. E portanto, em vez de comprarem lingerie, ravishing lingerie e ligas e coisas de cetim, não sei o quê, comprem burcas, é muito sexy. Isso. O Submissão tem uma passagem maravilhosa que ele diz que está a passar por uma loja de roupas para adolescentes, tipo minissaias e tops e coisas, e uma loja de lingerie. E que com o cenário que se antecipa de um presidente islâmico em França, a loja de roupa para adolescente vai fechar, certamente, e a loja de lingerie vai ter muito sucesso, porque é o que ele diz, as mulheres ocidentais vestem-se todas XPTO para ir trabalhar, depois chegam a casa, põem um fato de treino, estão exaustas. Enquanto que as mulheres estão em casa
quer dizer, que saem com uma burca para ir tratar da vida, mas depois têm uma vida mais recatada em casa, investem mais em lingerie. É uma reflexão muito interessante sobre a condição feminina Estás a ver? Eu, se nas fosse suas tipo, várias... Mas eu faz-me alguma confusão, ou seja, eu acho que nós olhamos para a questão com um olhar laicizado e pós-moderno, não estando abertos à possibilidade de que isso resulte, lá está, de uma escolha que é individual, mas de alguém que não entende que as vidas individuais e liberais são superiores às vidas hierarquicamente organizadas. Nós já não somos capazes de pensar assim. Nós somos profundamente marcados pelo individualismo, que é a marca do liberalismo. Eu não Agora, sei se é só isso. Atenção, Teresa, porque assim, é verdade, acho que sim, mas atenção, porque uma coisa é nós pormos o enfoque de que os direitos, liberdades e garantias estão no indivíduo, outra coisa é, como o liberalismo clássico. pós-moderno tende a fazer, o clássico no fundo partia do pressuposto que aquilo era um dado adquirido. Nunca passou pela cabeça daquela gente que nós iríamos deixar de ser uma nação cristã. Pois, Esse é eu o ainda estou aí. problema. Olha, as guerras eu ainda- religiosas estão na origem e na história do liberalismo, no Lebreiro. Okay. Muito Então, presente. o Newton, quando começa a fazer ciência, quer descobrir a essência de Deus, não é? Quer dizer, o Kant, que de forma célebre o Nietzsche acusou, e quanto a mim bem, de ter encontrado um mecanismo para matar Deus da moral humana, o Kant era um homem devoto. Talvez fosse, mas escavacou a ideia religiosa. Ele deixava para lá, agora, eu acho que ele não teve noção daquilo de onde a coisa ia. Agora, o Nietzsche foi o mais presciente deles todos. Agora, e mais tardio também, atenção, está a escrever 60, 70 anos depois. Agora, o ponto aqui é, nós podemos ver a comunidade como uma tensão entre indivíduo e comunidade, e pôr mais ênfase para o indivíduo, mais ênfase para a comunidade. Nós, no Ocidente, tendemos a pôr mais ênfase no indivíduo. E isso trouxe-nos coisas muito boas. Quer dizer, se fores ler o Mises, tu percebes porque é que nós somos ricos, não é? E outros que não fizeram a mesma coisa não foram. Outras culturas põem o ênfase mais do lado da comunidade. Agora, todas elas têm que pôr algures. Tu sempre tens que ter um bocadinho de liberdade individual e tu sempre tens que ter essa liberdade individual coartada pelo poder coletivo. Não há poder coletivo zero e não há liberdade individual zero. Mesmo atrás da burca, com uma corrente e uma trela agarrada ao lavatório da cozinha, mesmo aí podes escolher se lava primeiro a mão direita ou a mão esquerda. Quer dizer, há liberdade individual, é pequenina, mas há. E em qualquer sociedade o mais libertária possível, também há sempre um limite do que é que tu podes fazer ou não ao teu vizinho. A questão que eu acho que, e nós já temos falado a miúdo sobre isso aqui, sobre este dilema entre o liberalismo, o conservadorismo, etc., é perceber que os nossos valores não vêm do zero. Os nossos valores têm um historial. Os nossos valores são assim. Nós encontramos este equilíbrio particular entre o indivíduo e entre a comunidade, graças aos valores que a nossa sociedade partilhava como um todo. E, portanto, quando a sociedade como um todo deixa de partilhar os mesmos valores, passamos a ter um problema de onde colocar as fronteiras entre a liberdade individual e aquilo que é a autonomia e a autoridade do coletivo. E isto é muito importante, porque se nós permitirmos que outro tipo de culturas e outro tipo de valores vão cada vez mais com a força de lei dentro das suas próprias comunidades, exercendo outros equilíbrios entre o indivíduo e aquela comunidade, nomeadamente sendo comunidades como é o Islão, que são totalitárias por natureza, porque o Islão não fez a separação de poderes, o Islão não separou o político do religioso, e porque não separou um poder do outro, não houve secularização, não há qualquer tipo de separação de poderes.
E nós colocamos em risco a nossa vida tal como nós a conhecemos. E, portanto, este aqui é o ponto. E, portanto, eu lamento imenso se vai haver umas quantas senhoras que se vão sentir ultrajadas por não poderem usar burca em Portugal. Eu lamento. E lamento. Era ótimo se todos nós pudéssemos fazer tudo aquilo que nós queremos. Mas eu, com os problemas das senhoras que querem usar burca, posso eu bem. O meu problema é no dia em que eu, os meus filhos, os meus netos ou os meus bisnetos não puderem viver em Portugal da maneira como nós temos vivido nos últimos anos. E é isso que eu prefiro defender, e com os problemas das senhoras que querem usar burca, posso ser muito bem, lamento. Eu tendencialmente estou de acordo contigo. Teresa, queres dizer mais alguma coisa? Eu estou tendencialmente de acordo com vocês, embora acho que acho um bocadinho injusto duas coisas, acho uma coisa muito, muito equilibrada, acho uma coisa injusta para a direita e uma coisa injusta para o Islão. Acho que o Islão não é totalitário, não é? O Islão não separou o poder temporal do poder espiritual, mas o totalitarismo é um fenómeno moderno, não é? O Islão, quanto muito ou seja, eu não quero eu ter que viver de acordo com as regras do Islão, mas não acho que seja totalitário, acho que é perfeitamente possível haver comunidades onde as pessoas gozam, como tu dizias, e muito bem, de uma certa dose de liberdade, o que no modelo totalitário, não é, moderno por definição, e que só podia acontecer na modernidade, não me parece possível. E também acho, em abono, eu não, ou seja, faz-me confusão e os termos em que foi feito o debate desta questão. Ela, do ponto de vista legal, não é nem nunca poderia ser sobre a burca, porque não se pode criar uma discriminação em função da religião. Quer dizer, ou então até se pode, mas então tem que fazer uma nova Constituição, acabar com aquelas coisas todas da União Europeia, isso até eventualmente, poder pode-se tudo, não é? Mas neste se calhar momento, até não nos importávamos assim tanto. se calhar até não nos importávamos assim, mas eu acho que essa é a grande questão, quer dizer, nós podemos, em Portugal, com o alto patrocínio do Partido Socialista, sermos colocados com esse tipo de questões, por acaso em Portugal talvez não, mas acho que há muita direita que tem defendido isso nestes termos, que é a nossa civilização é cristã, os meus amigos não querem respeitar isso, pois então, pronto, não podemos estar aqui. Mas tu subscreves essa tese ou não? Desculpa. Eu subscrevo essa tese eu subscrevo essa tese com grande solenidade, com um grande suspiro, que é a liberdade religiosa, porque eu acho que a liberdade religiosa de uma mulher que queira usar burca é tão grande como a minha, mas eu dou-vos um exemplo, a França, com a sua obsessão da laicização. Se agora viessem dizer que eu não posso utilizar uma cruz em espaços públicos, ia fazer uma barricada e uma revolução armada. Quer dizer, se alguém viesse comigo. Percebem? Portanto, no fundo o que eu estou a dizer aqui prevalece, há um direito que está bem, uma cruz não me tapa, eu percebo, por isso é que é verdadeiro e simultaneamente cómodo nós dizermos a questão da segurança e até a questão da sociabilidade no espaço público. Mas a verdade é que há aqui uma questão de identidades. E outra coisa que tem sido muito divertida, vocês com certeza devem ter dado por isso, que é a esquerda herdeira do laicismo agressivo da Primeira República e que queria acabar com os padres e que não sei o quê, que de repente acordou para a liberdade religiosa. De repente é uma coisa importante. É a mesma história dos feministas, não é? Quer dizer, também acordaram agora. Só aqui uma nota, a questão do totalitarismo, é verdade. Quer dizer, se estivermos aqui a falar em termos de definições, o totalitarismo não só é moderno, é certo. Eu quando te refiro, é para ser mais fácil para os nossos ouvintes perceberem o fenómeno do poder não dividido, o poder total, nesse sentido. Passa a ser uma coisa um bocadinho mais para fazer entender o ponto da questão. Muito bem, vamos, como tinha prometido no início, vamos continuar aqui por Portugal e para falar um bocadinho de presidenciais, eu estava aqui à procura porque aparentemente vi, curiosamente, apareceu-me aqui no Passista! Eu vou citar José Sócrates pela segunda vez na minha vida. Sócrates? A primeira é: o Estado rouba-me violentamente.
A segunda é passista é a tua tia. Ele disse isso? Não, ele Não. disse manso é a tua tia. Ah, Mas eu estava aqui à procura do. Porque vi agora no Vasco, no perfil do Vasco Rato, salvo seja, que me pareceu aqui qualquer coisa. Bem, mas enfim, mas não estou a conseguir confirmar e, portanto, vou dar de barato que a coisa ainda não aconteceu. Olha lá, Mas, ó Nuno Postas, mas tu ofendes-te com a... Claro que isto os nossos ouvintes não apanham as nossas trocas de mensagens, nem aquilo que a gente fala de estarmos a gravar. Mas sim, já é a segunda vez que eu na brincadeira te chamo passista e tu respondes qualquer coisa desse género. Ofende-te, tu não... é É o pá, quê? É o ser é o ista, não é o é, passe. Não é o não, passe, é o não, ista. eu vou pôr as coisas neste sítio. Se o homem quiser ser candidato a qualquer coisa, eu o apoio. Pode ser ao E, condomínio. isso é, faz-te um ista e do Não, não passes, faz. faz Não, um não faz. passista. Porque se de repente começar a dizer ou fazer coisas com as quais eu não concordo, pá, eu não lhe vou dizer que sim a tudo. E eu acho que em Portugal há muito esta cultura dos rioístas, Isto. dos barrosistas, dos cavaquistas, do não sei quê, pá, que eu associo sempre a uma corja de gente que anda atrás de um tipo que a determinado momento manda e que no fundo é um rebanho que anda atrás daquilo. São Epá, os eu não, corujistas, corujistas. pá, sim, pá, mas nos passistas, não sei se é mérito dos passistas ou do Passos, não sou assim. Não, mas esse, É tipo um grupo que certo. tu queres Não, 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 fazer não, não, parte. mas esse, certo, mas esse é o meu Percebo, segundo, percebo, estou a dizer. mas esse é o meu segundo ponto, que é aquela, estamos aqui a falar em concreto daquela capa do Expresso da passada sexta-feira, que o passistas apoiam-se, preparam-se para apoiar seguro, ou não sei o que, não sei o que mais. Aquilo a mim incomodou-me mais porque o título não tem nada a ver com o corpo da notícia. Porque olhando só para o texto da notícia, aquilo não tem interesse rigorosamente nenhum. Houve um grupo de pessoas de várias tendências à direita que jantaram com um candidato presidencial que por acaso é do PS. Ponto. Isto não tem rigorosamente interesse nenhum. Tem Como algum há, interesse, mas sim. epá, como há ex-governantes de governos do António Costa que estão nas comissões de honra e nas candidaturas do Marcos Mendes, como há tudo e mais um par de botas que está nas comissões todas lá do Almirante Gouveia e Melo. Epá, isso é uma nota de rodapé, ou seja, uma notícia, até tudo barato, ou seja, uma notícia, pronto, estes tipos jantaram com aquele senhor, ok, e então? Não faz uma primeira página, e muito menos faz uma primeira Faz o página. expresso, quer dizer. Calma, muito menos faz uma primeira página que diga que, no fundo, que transforma isto em passistas, que no fundo, quer dizer, que quem lê aquilo, houve gente que me ligou a perguntar o que é que o Passos Coelho andava a indicar às pessoas para a malta fazer nas presidenciais, quer dizer, pessoas que são só leitores do Expresso, pessoas normais, comuns. Pessoas normais. Oh, Nuno, posso-te só fazer uma pergunta? Eu sei que és tu que estás a moderar, mas como é que tu interpretas isso? Não, ou seja, como é que tu interpretas o espírito da redação? Por curiosidade, se interpretas. Achas que é inocente? Não acho nada que seja inocente, eu acho que aquilo teve um É para propósito. lixar o seguro à Eu esquerda. acho que aquilo teve um propósito, quer dizer, 48 horas antes do PS decidir se apoiava ou não o seguro à presidência. Sair uma notícia que dá a entender que há manobras do Passos Coelho para apoiar, quer dizer, pôs logo a esquerda toda com as orelhas para a frente e para trás, não é? Quer dizer, o seguro não é o nosso candidato. Aquilo obviamente que prejudica, ou aliás, tentou pelo menos prejudicar. Se E prejudica ou quem não, ganha com isso? vamos ver. Não sei. Então, o que é que ele ganha? O expresso? Passado um dia estava o Almirante Gouveia e Melo a dizer que o seu presidente de referência era o Mário Soares. E portanto estas coisas não me parecem obra do acaso e portanto e depois ainda há aqui uma agravante enfim, eu sei que olhando para aquela notícia, eu não sou o objeto, eu e as outras três pessoas que lá estão mencionadas, o Vasco Rato, Pedro Gomes Sanches e o Jorge Marrão, somos instrumentos no fundo só para veicular uma ideia, e isso também me irrita. E irrita-me mais ainda porque nem sequer tiveram a amabilidade de me perguntar se de facto eu lá estive ou não. Ninguém confirma contigo. Não. E portanto isso incomoda-me bastante. Imaginem, eu por acaso eu tinha dito à minha mulher que tinha ido a um bar de strip naquela noite e depois ela descobriu pelo jornal que eu estava
que a gente está com o seguro e com outras pessoas de direita. Mas pode ser como aquele clássico do mãe, estou grávida. Não, afinal só tive negativa à matemática. Exato, pois Tenho é uma isso. matemática, afinal só vou juntar com o seguro. Não, é que aqui, pois, mas é que pá, é um bocado chato saber estas coisas pelo jornal, porque até vamos admitir que por acaso não era verdade. Acho que é mau jornalismo, quer dizer, não é jornalismo, não é nada. Qual é a novidade? porteiras, como tu Postas São porteiras. São alcoviteiras. Por isso é que eu também escrevi no artigo que a notícia era semi-telepática, porque eles no fundo tinham, por telepatia, viram-me lá dentro. E souberam que eu lá estava, porque alguém lhes disse e eles assumiram que era verdade, mas ninguém me perguntou, e portanto, relativamente a mim em concreto, que é a única coisa que me interessa no meio disto é, sim, incomodem-me que me usem como instrumento quando querem atacar outras pessoas. Eu não tenho essa importância. Algumas pessoas que ali estão podem ter, e algumas até acho que têm, eu não tenho. E depois incomoda-me sobretudo porque não me custa imaginar que um dia se ponha ali qualquer coisa num jornal que por acaso dessa vez não é mesmo verdade. Não, e há aqui esta questão de dar a entender de que está organizado. Os passistas andam-se a mexer e andam a fazer coisas porque querem roubar o lanche às criancinhas. É isso, na primeiro escola. como se fosse uma coisa completamente orgânica, quer dizer, toda a gente sabe que se há coisa que a direita não é organizada, e não, mas é isso que tu estás a dizer, é mesmo isso, ou seja, aquela, não é notícia, mas aquela primeira página, aquele título serve esse propósito, para as pessoas acreditarem que o Passos Coelho está a manobrar uma série de gente que anda à volta dele para apoiar o António José Seguro, e com isso... portanto, ou pelo menos o grupo orgânico que é o sucessor de Pedro Passos Coelho está mobilizado e unido em torno de um determinado candidato, certo. que é objetivamente falso. Certo. E mais uma vez, também não acho que a notícia tenha saído um mês e qualquer coisa depois daquele jantar ter acontecido, na véspera do PS decidir se o apoia ou não. Mas isso é sinistro. É bastante. Eu até tenho um lado muito, muito inocente, portanto faz-me um bocado de confusão. Não. Então achas que guardou-se para mandar Qual é a novidade? condicionar? Não sei. Mas acho muito estranho que aquilo só se tenha sabido ao final do mês e que por acaso tenha coincidido naquele dia. Pois. Vocês não veem o marcelismo e a outra que é a porta-voz do que o Marcelo quer dizer, e a forma como... Eu já me desencantei há muito... Aliás, eu não... Se não fosses tu e o Vasco Rato a falarem no assunto, eu não tinha sabido. É o quão desligado eu estou do Expresso. E acho que... Sim, mas a questão não é essa. Eu percebo que tu estejas desligado do Expresso, imensa gente está desligada do Expresso. E estou por isto. A questão não, porque eu não acho que o não é Expresso essa. seja jornalismo. Está bem, mas o Expresso continua a ter a sua relevância na capacidade de influenciar o resto. E, na verdade, este tema, que é um não tema, esteve-se a discutir em todas as televisões, em todas as rádios, a escreverem-se textos. Aliás, nós estamos agora a falar sobre isso. Durante uma semana. Nós estamos a falar, tu és o citado, acho que é normal, não é? Sim, começámos as presenciais por aí, não é? Nuno, mas eu acho que há aqui duas coisas diferentes, ou seja, acho que há essa coisa sinistra das porteiras e de facto haver uma relação de perversidade, de promiscuidade, as redações, a lambebotas, os políticos, sinistro, mas se me perguntares se é irrelevante haver pessoas à direita, não pondo um selo de passistas, mas pessoas à direita que apoiam o José Seguro, eu não acho irrelevante. E até acho que pode ser positivo para António José Seguro. E é uma notícia, e acho que é assim. O enquadramento é que é completamente feito para lixar. Isso é que eu acho. Isso é outro tema. Mas imagina que não há notícia nenhuma, mas há pessoas à direita e solidamente à direita, isso é um aspecto importante. Quer dizer, não quero estar aqui a pôr labels tipo fascista, mas pessoas, tu identificas-te como uma pessoa de direita. Certo? Isso eu acho que isso conta uma história interessante sobre estas presidenciais também. Sim, está bem, mas isto é uma coluna, não é uma primeira página, muito menos com aquele título. Não, nem é uma alcoviteirice.
É uma história política. Não, podia interessante. Não é uma fazer história, parte- é um sinal. Podia fazer parte de uma análise ao perfil de cada candidato, quem é que está a atrair. Por exemplo. Porque eu acho que Exatamente. isso é muito interessante, de facto, o Seguro estar a atrair mais para o centro-direita do que está a atrair para a esquerda. E a culpa é, obviamente, do Marcos Mendes, não é? E agora estamos aqui um bocadinho na questão das presenciais. E Certo. Augusto Eh, Santos Silva agora é- não apoia o Seguro por vossa causa. Mas embora Racistas. eu também acho que o Seguro, enfim, a esquerda pode não estar a adorar, mas eu acho que o centro-esquerda e o eleitorado tradicional do PS, a militância normal do PS, não está noutro sítio. Mas enfim, eu tinha aqui. Vamos ver a questão das sondagens, não é? Aqueles Mas 10%. Sim, mas ia aqui só, enfim, só para acabar aqui este tema, enfim, mais pessoal, eu tive o cuidado de ir ver. Eu suponho que a redação do Expresso não nos ouça, até porque eles têm enfim, porque o grupo tem um programa que é o igual a este e que o conceito é igual, portanto estou a imaginar que ninguém ouça. Mas a primeira vez foi a 21 de novembro de 2024, está quase a fazer um ano, fez ontem 11 meses. Tiveste E a eu- ouvir os linhas diretas todos para trás até aí? Não, porque imaginei, e os textos que estão no Twitter, eu não sei quem acompanhar os coisas, eu consegui perceber. Ah, Foi a primeira vez que eu disse que se o António Seguro se candidatasse, eu não só o apoiaria, como faria campanha levavas uma por ele. bandeira. Levavas uma Exatamente. bandeira, foi tudo certo. Foi a 21 de novembro de 2024, portanto, fez ontem 11 meses. Epá, e Mas também isso me provavelmente incomodou. terá sido a razão. Não, mas mais uma vez, também me É por isso chatei. que foste convidado para o jantar. Mas chateia-me menos que depois tenha saído, ainda no dia a seguir, depois saiu no online uma notícia do Expresso, já a falar de outra coisa, mas que abordava o tema, e que no fundo dizia que aquelas pessoas, o Vasco Rato, o Jorge Marrão, eu, tínhamos decidido apoiar o António José Seguro depois do jantar. Eu assim, pá, eu estava feito ao vivo, decidi-se apoiar alguém depois de comer arroz. Vendeste por um arroz de peixe? Era arroz de peixe. E nem era grande coisa. Mas havia vinho, estavas bêbado, pronto. Foi a 21 de novembro de 2024. Não, mas olha, não desfazendo aqui no reach, não desfazendo o reach que o Linhas Diretas tem pelas elites políticas portuguesas, se calhar foi por isso que foste convidado para o jantar, porque olha, está aqui um direitista, um direitolas. Eu fui convidado porque eu sou uma pessoa que come muito bem. Fui convidado para jantar porque gosto de comer, pá. Mas eu até já agora, enfim, podem ajudar aqui a subscrever a tese da capa do jornal. Eu na altura também disse, não só o apoio, como faço campanha por ele, vou puxar bandeiras e vou para a rua, se o Pedro Passos Coelho não for candidato presidencial. E portanto, Ora, aí está. aqui está. Bom, vamos lá organizar isto aqui um bocadinho. Porque eles não nos ouvem. Vamos ouvem tudo, pá. Eles ouvem tudo. Eles ouvem tudo e não deixam nada, pá. Vamos tentar organizar isto aqui um bocadinho mais e deixar este tema que não tem assim tanta importância. Tem, mas vamos tentar analisá-lo de outra maneira. Teresa, o Nuno estava aqui a sugerir já, ou seja, a influência que estas coisas podem ou não ter, e estava aqui a falar das sondagens, etc. Relativamente ao seguro, enfim, agora o PS deu-lhe aqui um apoio formal, que foi logo condicionado por uma série de gente, não é? O Carlos César, até o José Luís Carneiro, que disse, o apoio formal está dado, mas isto agora cada um faz o que quer, não se sintam obrigados. Enfim, depois com estas coisas todas do Almirante, que começou praticamente como candidato antissistema, depois passou para o candidato do centro, que era entre o PS e o PSD, que agora aparece a dizer que afinal o presidente de referência dele é Mário Soares. A que está a cheirar tudo isto? Porque entretanto depois também já houve, a propósito daquela notícia, depois vieram os candidatos presidenciais todos, no fundo, reclamar a herança do pacismo também. Não, calma lá, que os passistas não estão só a apoiar o António José Seguro. Pois é. Pois, os passistas estão aqui a apoiar todos, porque eles são muitos, e então... Conta-me lá, isto a mim parece-me tudo uma grande balbúrdia, mas diz-me. Olha, eu acho
primeiro, que estas presidenciais vão ser super interessantes. Segundo, que são umas presidenciais politizadas. E terceiro, e agora deixa-me ver como é que eu ponho isto, porque também tenho pensado, quando não estou a pensar em burcas, estou a pensar nisto. Deixa-me tentar pôr isto. Aliás, e isto até é uma ideia que já... Que não... Ou seja, a base nem é um original meu, embora eu tenha tido essa intuição. Ou seja, tu olhas para o Marcos Mendes e olhas para o António José Seguro. E vamos ser totalmente honestos. O Marcos Mendes é o símbolo, para mim que sou eu, o símbolo de uma direita colonizada pela esquerda, não é? Quer dizer, eu só vi o Marcos Mendes a falar sem saber de que espaço político é que ele era, de nenhum, é da pós-política, quer dizer, é um tipo que não sei se tem uma convicção, mas não é um tipo intragável, como são os passistas, por exemplo, para a esquerda. Para a esquerda não adversativa, ok? E eu gosto de ser justa. E o Seguro é um tipo, eu falo a partir de uma perspectiva de direita, quer dizer, eu tenho um candidato à direita, mas se eu não me identificasse com esse candidato, acho perfeitamente aceitável uma pessoa à direita votar em António José Seguro, mas também tenho que aplicar aqui essa lógica, bom, se calhar isso quer dizer que António José Seguro é uma esquerda de que a direita gosta. Agora, e por isso eu estava a pensar, coitadas das pessoas de esquerda, porque agora vão passar por aquilo que nós passámos durante imenso tempo, que é os nossos serem só as pessoas de que eles gostam. De repente, quer dizer, ter aqui um tipo, uma pessoa de esquerda e muitas pessoas do centro-direita, e eu até diria que se calhar da direita podem votar em António José Seguro. Agora, como é que eu acho que isto deve ser interpretado? Por um lado, eu acho que António José Seguro tem uma série de qualidades e não tem uma série de defeitos que Marcos Mendes tem, a começar por ser o sucessor de Marcelo Marcos Mendes. Só isso já devia servir para o tirar da nossa equação, digo eu, minha opinião. Isso por um lado. Por outro lado, nós estamos a viver um período de reconfiguração em que o pêndulo vai para a direita. Portanto, é mais que natural, por mais que me custe que a esquerda adversativa... bom, agora não se pode queixar também, porque tem a Catarina Martins, mais um candidato livre, mais um comunista, quer dizer, eles têm sempre... Não, era isso que eu, desculpa, só para dar aqui esta nota, porque foi isso que eu há bocado vi depois não concluí, foi isso que eu vi há bocado no perfil do Vasco Rato e entretanto já consegui confirmar nas notícias. O LIVRE já tem um candidato presidencial. Exatamente. Que é o deputado Jorge Pinto. Sim, portanto, eu às vezes sinto que apenas o Jorge Pinto, o Jorge Pinto. Sim. Então tudo muda. Isto que o Jorge Pinto agora pinta outra coisa, pá. Calma lá, pá. O Jorge Pinto, bolas. Não vou ter pena deles. Agora, só para terminar, em relação a esta questão, duas notas, olhando para a candidatura de António José Seguro, eu concordo contigo num aspecto que é, e acho que os resultados das autárquicas já apontam um bocado para isso. É completamente irrelevante se o Largo do Rato gosta dele ou não, porque eu imagino os militantes do Partido Socialista por este país fora a sentirem-se muito bem representados por António José Seguro. E, portanto, ele não é o meu candidato, mas acho que isto pode ser muito interessante. Pode ser muito interessante e é muito plural, não nos podemos queixar de falta de pluralidade nestas eleições. E depois o Almirante, alguém estava a comentar, eu acho que é alguém, inclusivamente, que apoia, que está na Comissão de Honra, ou o que é do Marcos Mendes, e que dizia, não sem estar totalmente desprovido de razão, que o Almirante já foi o candidato antissistema e depois é o candidato rigorosamente, depois é do centro-direita, depois é rigorosamente ao centro, e agora já está a reivindicar o legado de Mário Soares, portanto já vai para... Bom, ele vai acabar a falar meio do Cunhal. Eu não sabia que alguém tinha dito isso. Disse, e portanto... Mas alguém importante, ou seja, que não eu. Sim. Eu gostava de dizer uma coisa, o Marcos Mendes consegue a proeza de ser isso, tentar ser isso tudo ao mesmo tempo. É o candidato do sistema, é o candidato do centro-esquerda, é o candidato do centrão, é o candidato do bloco de interesse, é o candidato do centro-direita, ao menos o outro vai mudando de... Certo. Ai, Nuno, agora isso é o que estava a ofender a ti. O quê? Ainda aí a honra do Marcos Mendes. Não.
Não, até porque ele próprio, houve uma altura que se falava de tudo isso, não é? Quem é que seriam os candidatos anti-sistema, ou fora do sistema, ou contra o sistema, não sei o quê. E ele, acho que também não tinha grande hipótese, veio dizer que então, se não há ninguém que seja o candidato do sistema, eu sou. E até foi querido. E foi honesto. Porque, na verdade, é um bocado isso tudo, não é? Dá para todos, é como aquelas. É um bocado candidato a Marcelo, não é? Aquelas canetas de mola, não é? Aquelas canetas que são uma mola inteira e a gente abana para um lado ou para o outro e ela depois bate sempre no mesmo sítio, não é? A gente puxa e ela volta. E é um bocadinho isso. Pá. Ontem estava ontem na rádio estávamos a ter essa conversa, porque estava lá o Alexandre. Estava lá, estava no fundo a tentar perceber porque é que havia pessoas à direita que apoiavam António José Seguro. E então falava-se, como é que alguém que se situa politicamente à direita tenha tanta oferta de candidaturas, ter o Marcos Mendes, eventualmente até pode ter o Gouveia Mel também, vamos considerá-lo aqui no pacote porque dá para todos. E o Ventura? Joana Amaral Dias. Até Joana Amaral Dias, e o Coutinho Figueiredo, o Marcos Mendes, o Ventura, etc. E eu, portanto, eu tenho. Eu votei uma vez numas presidenciais em alguém que sabia absolutamente que não ia ganhar, que foi há 10 anos no Henrique Neto, e portanto não será a segunda vez que eu vou votar num socialista. Curiosamente é sempre num socialista de quem o PS não gosta particularmente, mas é a vida. Calha-me sempre este modelo. Mas acho que não é preciso explicar grande coisa. Em primeiro lugar, há aqui critérios de simpatia pessoal para um cargo que é de facto unipessoal e para reconhecimento de traços de personalidade que as pessoas acham ou não que possam ser úteis ao exercício do mandato do Presidente da República neste tempo em concreto. E, portanto, esse é talvez o grande motivo. E depois quer dizer, porque como é que com tanto candidato à direita não consigo escolher nenhum e tenho que escolher um que vem da área do PS. És mesmo do contra. É porque és do contra. Não, também é um bocadinho, mas na verdade, e partindo aqui do pressuposto que o André Ventura não faz assim tanta questão de ser Presidente da República, portanto que quer muito ir à segunda volta, mas depois quer perder a segunda volta com um belo resultado. Não me apetece participar ativamente no resultado eleitoral de alguém que se candidata a um cargo para o qual não quer ser eleito. O João Coutinho Figueiredo é mais ou menos a mesma coisa, portanto é alguém primeiro alguém que se candidatou há um ano a deputado do Parlamento Europeu e que está no exercício desse cargo, enfim, que até está aqui a fazer grandes distanciamentos do André Ventura, que vai a todas, afinal o Coutinho Figueiredo também vai a todas e no fundo está só aqui a exercer a afirmação de uma capacidade eleitoral única e pessoal, e portanto também não me apetece... Vai ser difícil para eles fazer campanha, não é? Com o Tricim já gastaram. Pois, mas certo, mas também não me apetece estar aqui a patrocinar só o ego de alguém que sabe à partida que muito provavelmente não será presidente e que está mais uma vez a tentar afirmar na cena. O Marcos Mendes é o PSD escarrapachado. Calma lá, calma. E, portanto, também não é isso que me apetece. E no António José Seguro eu reconheço uma série de qualidades, em alguns casos até de características, vou-lhe chamar assim para não lhe chamar de feitos, mas que eu acho que são necessários ao exercício da função neste momento. E depois porque tem um histórico, e esse histórico eu acho que joga a favor dele. Acho que o facto do PS o PS, isto é, as elites do PS do Largo do Rato não gostarem particularmente dele, acho que joga a favor dele. Acho que se toda a grupeta do António Costa e do socratismo não gosta do António José Seguro é porque ele fez alguma coisa digna de ser vista e apontada. E portanto isso são bons pontos a favor. Acho que foi alguém que teve a capacidade de, num momento muito difícil para o país, fazer e com partida roer-lhe os calcanhares o tempo todo e, portanto, ter que fazer uma gestão muito difícil da sua própria liderança e da sua manutenção, que na verdade depois não se veio a concretizar pelos motivos que toda a gente sabe, mas que no meio dessa balbúrdia toda em que o PS vivia naquela altura, teve a capacidade de fazer acordos muito importantes com um governo que estava sempre sob pressão
E lembro-me aqui dos acordos da reforma laboral, da reforma do IRC. Houve uma série de coisas importantes que foram feitas e portanto eu revejo-me nisso e acho que ele tem essa capacidade, tem essas condições e mesmo os defeitos que lhe apontam, pode ser alguém que é monótono, que não tem carisma, que é muito aborrecido, que é muito chato, que é às vezes até soporífero, se quiserem. Eu acho isso bastante bom, porque eu estou farto de gente carismática. Não precisas de slow down. Eu preciso só de alguém que seja normal. E o António José Seguro é uma pessoa absolutamente normal. É um tipo normal, não é o excepcional com quem eu me vou desiludir. Isso para mim conta bastante. Posto isto, ia fazer uma pergunta ao Nuno para pegar aqui um bocadinho naquilo que a Teresa estava a dizer, embora consiga imaginar mais ou menos a tua resposta, mas depois tu perorarás como bem entenderes. Mas eu já ouvi alguém esta semana dizer que, no fundo, que estas eleições estão muito partidarizadas. Eu tendencialmente discordo bastante, mas até porque acho que lá está, estas coisas vão se misturar tanto por causa do perfil dos candidatos e da natureza da política portuguesa de hoje em dia, que vai haver há muito eleitor não tradicional em cada candidato, mas à partida quem olha para isto, assim, do ponto de vista um bocadinho mais simplista, percebe que o Bloco de Esquerda tem um candidato, o PCP tem um candidato, o LIVRE tem um candidato, o PS tem um candidato, o PSD tem outro candidato, o Chega tem um candidato, a Iniciativa Liberal tem um candidato. E fora depois todos os outros mais pequeninos que também têm candidatos. O ADN tem um candidato, enfim, o MRPP não sei se terá ou não, o Tim de Range cá estará, e essas coisas todas. Mas vou supor que tu não aceitarás esta ideia como válida, presumo eu. Não, aceito em parte. Eu acho que o sinal que tu estás aí a referir tem a ver com o processo de osmose que neste momento existe entre diferentes partidos. Ou seja, tu tens a noção que o eleitorado do PCP tem um candidato, é verdade, mas está a desaparecer. O LIVRE está-se a afirmar. O Bloco de Esquerda, que tu não mencionaste bem, Mencionei, esqueceste. Então pronto, eu não apanhei. Até porque eu acho que isto tem mais potencial eleitoral do que o Bloco de Esquerda. Exato, mas todos eles têm. Quer dizer, menos o Pinto do LIVRE, que se calhar corre mal. Mas o ponto é que eles tinham que, de facto, apresentar alguém, porque senão deixavam nas mãos da Catarina Martins, não é? E portanto eles estão em processo de afirmação, tiveram que arranjar alguém para ser candidato. O próprio Cotrim daí ela é igual, é o mesmo fenómeno, e portanto tu tens aqui um conjunto de partidos que estão a apresentar candidatos para tentarem majorar o seu espaço, porque sabem que eles entram dentro do espaço dos outros. O Cotrim conseguiu isso claramente nas eleições europeias, numas eleições personalizadas como as presidenciais, pelas razões que falávamos antes, não sei. Se calhar também rouba alguns votos ao PSD, mas quer dizer, se olharmos para as sondagens e vimos que o Marcos Mendes tem... E o CDS ainda não tomou posição, atenção. O CDS ainda não tomou posição. Mas, portanto, duvida-se que o Marcos Mendes consiga muito ir além dos 2/3 dos votos da AD. Portanto, há aqui muita transfuga eleitoral, onde o Almirante aparece a roubar tudo e todos, não é? E, portanto, por um lado, estão muito partidarizadas. Eu acho que a razão pela qual estão partidarizadas é porque estão todos a tentar fazer prova de vida. Os partidos têm essa noção e essa sensação de que não podem ficar fora deste debate. E se ficarem fora, vão perder espaço eleitoral. Exceto o PS, que na verdade ficou, não é? Deixa-me só dizer o outro lado da equação. Porquê é que isso acontece? Acontece porque os candidatos que sempre foram aparecendo são candidatos que, pelas características que têm, são mais largos que o eleitorado de cada um dos partidos que está a apresentar tem. Talvez com exceção do Marcos Mendes, que é mais curto. É mais curto do que... E o Seguro, vamos descobrir, não é? E portanto, como há esta sensação de que,
olha que estes que estão aqui próximos de nós estão a apresentar este candidato que pode entrar pelo nosso eleitorado dentro, nós temos que apresentar então um candidato. É por isso que o LIVRE estava à espera do PS, para perceber se vinha uma candidatura mais à esquerda ou não. Não vindo, precisamente porque o Seguro está a ir buscar votos para o centro e para aquele outro lado. Isto tem a ver também com o que eu dizia na semana passada, não é? O PS tem aqui um problema existencial neste momento, que é, foi para a extrema-esquerda, conseguiu secar a extrema-esquerda, perdeu o centro. Se agora for para o centro, o que é que vai nascer à extrema-esquerda? E o centro está ocupado. O grande problema aqui, para que isto fosse um espelho um bocadinho mais fiel do que está a acontecer, é obviamente o Almirante, que é a carta fora do baralho, mas que pode ser interessante naquilo que nós já discutimos aqui muitas vezes, que é, se dá o caso do Almirante ser eleito Presidente da República, poder nascer um projeto partidário a reboque dessa presidência da República, que tenha 8 anos para se afirmar, ao centro, lá está, ou então é o Marcos Mendes, que de facto padece duas coisas. Dele próprio, portanto, é alguém que de facto que vale menos do que o partido pode valer eleitoralmente, por diversas razões. Não é alguém que tenha alguma vez conseguido ser particularmente popular, etc. Mas eu acho que o grande problema do Marcos Mendes é outro. O Marcos Mendes, há alguns anos atrás, achou que o caminho que o Marcelo seguiu para chegar a Presidente da República era o caminho que ele poderia seguir. E o professor Marcelo apalhaçou tanto tudo, fartou tanto. As pessoas estão tão... É aquilo que no fundo, aquilo que tu sofres de Marcelite, como eu. Portanto, tu queres o seguro, mas eu o tenho seguro aguda, é a antítese. mas É eu a tenho antítese aguda, do Marcelo. eu tenho Marcelita aguda porque já tenho desde 2015. Pronto, e eu não votei no Marcelo, graças a Deus. Eu estava na dúvida, eu queria votar no Neto. E depois estava a pensar, se ganhar aquele povo. Portanto, que este é o problema das presidenciais. Que é o voto útil. Nódoa, sim. Nódoa. O Nódoa. Que era horroroso. E eu achei, ai meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? E eu ia ser daqueles que ia decidir ali, entre o voto que ia decidido ou votar útil na cabine. E deu-se o caso de chegar à porta da junta de freguesia com 41 graus de febre, e por isso mesmo cheguei à junta de freguesia errada. E portanto voltei para casa e não votei. E tive a pior gripe da minha vida, 1000 vezes pior que Covid, lamento. Foi horrível. Tive uma semana que deu para ver as seasons todas do Downton Abbey, com febrões de 40 graus, muito mal. Mas agradeço aos deuses essa febre e essa gripe, porque me impediu de votar no Marcelo. E, portanto, eu estou de consciência tranquila nesse aspecto. O Marcos Mendes consegue não ser tão adversativo, vá lá, mas eu acho que ele padece deste problema. Ele seguiu o caminho que o outro secou. E esta sensação de estarmos fartos do Marcelo, de não saturar aquilo, eu acho que o Marcos Mendes vai sofrer muito por isso. E, portanto, isso explica que ele não seja capaz de segurar o seu eleitorado. Isto vai encher seguro Cotrim, parte do Almirante. Eu achava agora aqui um bocadinho, eu não sei, acho que passa por perceber o Almirante. Aquilo que tu dizias há bocado é que de facto não dá para perceber. Ele começou por ser uma coisa, hoje em dia é o seu contrário. Eu acho que ele não vai chegar à segunda volta. Não sei qual é a vossa percepção, mas se ele continuar a especificar-se, à medida que se vai especificando, dá tiros nos pés e perde apoiantes. Se ele já vai nos 20... Qual era a última sondagem? Ele tinha o quê? 21? O que é que era? Pareceram duas sondagens muito diferentes, muito contraditórias, de fontes
credíveis, ambas. Uma punha um empate técnico a 3, Almirante, Marcos Mendes, Ventura, se não me engano, e a outra já dava Em os que valores? Em que valores? 20, será? Era entre os 19 e Eu tinha a ideia 21. que era o 20 ou 21. Era a ideia que eu Era tinha. entre os 19 e os 21, eles andavam por ali. E depois tinha o seguro vinha um bocadinho mais cá para baixo, para aí com 11 ou uma coisa qualquer assim. Mas depois houve outra, de facto, que estavas a dizer que... Punha o Marcos Mendes e o Seguro. Não, punha o Seguro à frente do André Ventura, será? Não me lembro. Não me lembro. Mas eram bastante diferentes Sim. e de fontes, não sei se são, quer dizer, são o que são fontes habituais. Sim, mas eu, se Eu tivesse acho que que arriscar, eu acho que tragicamente as sondagens vão ser importantes, não é? pois vão, as sondagens podem ser muito importantes, mas há aqui 4, portanto, entre o Almirante, o Marcos Mendes, o Ventura e o Seguro, há aqui 4 na pole position, não é? Portanto, se tivesse que arriscar há um mês ou um mês e tal, eu diria que talvez houvesse uma disputa muito grande entre o Almirante, o Marcos Mendes e o Seguro para ver quem é que seria o segundo à primeira volta, atrás do Ventura, e esse segundo à primeira volta seria naturalmente o Presidente da República. E embora mesmo assim... Essa é a minha leitura. Essa é a minha Sim, leitura. e portanto, mas pá, no limite estão aqui 4 candidatos a lutar pelos 2 primeiros lugares, e depois logo se verá. Sendo que eu acho que para a grande maioria deles, acho que pelo menos para o Seguro e para o Marcos Mendes, ir à segunda volta com o Ventura, acho que podem dar praticamente por garantido que vai lá muita gente com os olhos tapados votar neles, tanto no Seguro como no Marcos Mendes, para não votar no Ventura, se calhar o próprio Ventura. E se for o Almirante contra o Ventura à segunda volta, eu não consigo imaginar sequer que resultado possa sair dali. Portanto, Mas deixem-me só perguntar-vos uma acho que coisa. punha a coisa muito mais equilibrada. Ou seja, vocês acham que as sondagens vão ser fundamentais para determinar o sentido de voto daquelas pessoas que na primeira volta já estão a pensar na segunda? É isso? Sim, eu acho olha o meu caso. É assim, eu de bom grado dou o meu voto na primeira volta à Joana Amaral Dias. De bom grado. Por uma razão muito simples, já disse desde a primeira vez que ela tinha, ainda antes de haver legislativas que ela tinha anunciado, porque pôs um conjunto de assuntos e que ela trata e que põe um conjunto de assuntos na agenda que mais ninguém põe. E eu, based on issues, estou ali. Agora, quando te colocam perante um cenário em que, olha, atenção, há aqui uma disputa entre estes dois e um é terrível e o outro é alguma coisa que tu se calhar consegues aceitar, ou tem alguém com que tu achas que faria um bom cargo, como é o caso do Seguro, também acho. Então aí tu vais pensar. E é por isso que isto são umas eleições muito ingratas, precisamente porque ao haver há muitas opções, mas quem é que vai depois definir onde é que está a centralização dos votos e o que é que vai mudar? Vão ser as sondagens, porque as sondagens vão dar a percepção de quem é que está ali para passar à segunda volta. E eu acho, pelas razões que falávamos na semana passada, daquelas contas que tive a fazer em relação à ligação que o André Ventura tem com a abstenção, e sendo umas eleições altamente personalizadas, e indo haver um grande enfoque mediático na possibilidade horrenda da extrema-direita, o fim do mundo, em cuecas, de poder passar à segunda volta, aquele eleitorado vai se mobilizar. E se aquele eleitorado que vota... O dele ou o outro? O dele de Ventura. Que é só dele, não é de mais ninguém. E que foi, ou seja, basta fazer estas contas. Se as coisas correrem normalmente, ele vai replicar as condições que teve nas legislativas. E isso é quase 1,5 milhão de votos. São 1.400.000 votos. São muitos votos. Estes votos é o suficiente para... Ok, vamos dizer que não vai haver um grande abaixamento em termos de participação eleitoral, porque há muitos candidatos e vai ser muito excitante, vai-se falar em todo lado. Não sei, mas se for esse o caso, ele pelo menos 23, 24, 25% dos votos tem.
ora, o Almirante vai a descer. O Marcos Mendes está com dificuldades em segurar o eleitorado dele. E há muita razão para isso, porque o Almirante rouba ao PSD, rouba ao Provavelmente PS, rouba a todos, não é? e vai buscar supostamente a abstenção, e eventualmente roubaria ao Ventura. Esperava-se, não é? Portanto, rouba a Dizer todos. estas coisas não rouba nenhum voto. Exato, mas essa é a minha tese. A minha tese é de que ele, ao se definir, deixa de roubar em segmentos e, portanto, vai cair dos 20%. E quem cair dos 20% não passa à segunda volta de certeza. Porque o Ventura, mantendo o score eleitoral que teve nas legislativas, passa, vai ter ali os tais, entre os 23% e 25%, passa à segunda volta. A questão é quem é que passa com ele. Ora, o Almirante rouba a todos, mas depois o Cotrim vale mais do que a ele. Rouba a quem? Ao Marcos Mendes. O Seguro está a ir ao centro. Vá lá que este candidato do LIVRE, de facto, não parece que vá ser grande moça. Se ele conseguir ir buscar o PS tradicional, roubar algum ao Marcos Mendes, está aí a possibilidade de ser ele a passar à segunda volta. E, portanto, o Marcos Mendes perde para todos e ganha a quem? Esta é a dificuldade dele. A dificuldade do Almirante é esta. Ele passa do etéreo Dom Sebastião para, à medida que se vai materializando, ir progressivamente. Então eu já não gosto, E depois tens muito pronto de escolher. Não tens que ir para os 8 ou 9, mas basta para aqueles 3 ou 4. E, portanto, eu tenho muitas dúvidas. Qual era o meu ponto? Estas dinâmicas todas contraditórias, o que é que vai decidir no fim? Vai ter um grande impacto a questão das sondagens. E isto é muito mau. É mau porque nós não temos razões para ter grande confiança nas sondagens que temos. Têm estado progressivamente erradas. E contraditórias. Sim, e não há uma... Tu não tens propriamente um historial, quer dizer, até agora ainda nas autárquicas eles conseguiram, à boca da urna, vender o empate técnico em Lisboa, quando, quer dizer, na realidade não houve empate técnico nenhum. E foi à boca da urna, bolas. Quer dizer, quando tu tens progressivamente sondagens feitas à boca da urna erradas, eles estão a trabalhar com modelos que estão datados e que não estão de acordo com aquilo que as pessoas estão a fazer. E, portanto, o meu receio no meio disto tudo é que através de uma manipulação, uma influência do impacto das sondagens no eleitorado, tu consigas de facto decidir esta corrida a 3 sobre quem é aquele que vai com Ventura à segunda volta. Isto para não falar na outra possibilidade do outro lado do planeta que não existe, que é de haver uma certa naturalização da possibilidade de Ventura passar à segunda volta. Ninguém está muito chocado com isso. Estarmos a falar de quem é que na segunda volta vai ganhar, e aí o eleitorado perceber que aquilo, no fim, é o first past the post, como nas câmaras eleitorais, e o Ventura não vai conseguir, e portanto não se mobilizar tanto. E aí poderia haver espaço para outros dois passarem. Nem eu acredito que isso vá acontecer, mas o meu argumento no fundo é este. Eu acho que as sondagens vão ter um papel absolutamente determinante por causa da questão do voto útil, porque, por exemplo, o Almirante, por um lado, não choca muita gente, mas ostraciza muita gente. Há outras pessoas que olham para o Marcos Mendes e pensam, não pode ser um homem em 50 conselhos de administração. Isto é o Bloco Central de Interesses Personalizado, não pode ser. Esse é que não pode ser. Quer dizer, há aqui várias dicotomias que vão estar em cima da mesa, não é? Há uma coisa interessante também, que é, ao contrário do que acontece nas autárquicas, por um lado, e ao contrário do que acontece nas legislativas, em que o seu peso me parece que é menor, o peso de eleição, de círculo, de número de deputados menor do que o peso demográfico, que os imigrantes podem votar. Ou seja, podem votar que não votam nas autárquicas e têm um peso mais decisivo, porque não são só dois deputados.
Eu acho que isso pode fazer os imigrantes, os nossos imigrantes. Não, eu ia dizer, atenção, é os emigrantes. Emigrantes. E eu não hesitaria a dizer que o Ventura, nos emigrantes, é capaz de chegar muito, muito, muito alto. Muito alto, tem resultado. Quer dizer, é capaz de ser um número significativo depois para as contagens finais, não é? Significativo de... Não, que há, ao contrário, Teresa, se me permites, desculpa lá, é que ao contrário, é que ele já teve esses números nas outras eleições. O problema, não é o problema, a questão, digamos assim, é que nas outras eleições só elegem 4 deputados. Tem um teto, sim. E aqui é um círculo uninominal, e portanto os votos vão contar. Bem, eu não tenho mais pontos a acrescentar sobre isto, acho que, mas vai ser uma campanha muito, muito interessante. Agora, daqui até lá, isto vai dar aqui um belo pano para mangas. Aliás, quer dizer, eu não sei o que acontece aqui de repente, há alguma coisa que ninguém está mais ou menos à espera, mas nós, nesta fase do campeonato, noutros anos, estava toda a gente de volta do desinteressantíssimo debate sobre o Orçamento de Estado. Ninguém quer saber. E agora já ninguém quer saber, porque de facto as presidenciais têm aqui um sumo especial. Atenção que não foi só o Montenegro, foi o Montenegro que antecipou, não é? Mas foi o PS e bem, o Carneiro, acho que teve bem, que disse logo, não, nós vamos passar isto. E portanto desinsuflou qualquer questão. Não, sim, tirou aquela novela toda do que passa, não passa, mas... Não, tirou, e isso foi importante, por exemplo, para retirar o próprio protagonismo à aventura, o protagonismo à questão em si própria, que seria problemático eventualmente para eles, socialistas, se faziam ou não faziam. Ele foi o penso rápido, tirou logo e desapareceu. Mas aparentemente ainda há muita gente no PS que acha que o Pedro Nuno é que era carismático e o Zé Luís Carneiro não sabe o que anda a fazer, portanto... Bem, votem no Ricardo Pinto. Jorge. Carismático, o Pedro Nuno é mais que o Carneiro. Carisma ou Dom da Graça... é mais, quer dizer, carismático eu não gostava nem que pusesse o pai na forca, mas é mais, lamento. Mas isso não são batatas, não é? O carisma é que mais batatas. Se não houver batatas, a gente come o bife na mesma, mas se houver batatas é melhor. E o carisma é um bocado isso. Mas sim. Está bem. Teresa, linha. Olha, linha muito breve, eu acho que esta linha não podiam ser vocês, só eu no meu lugar de fala. Não, que é uma teoria da conspiração, mas viram aquele assalto que houve no Louvre? Sim. Vais falar da contratação exclusiva? Mas acho que não. Acho que tinham mudado a diretora e a diretora de segurança. Tinham mudado, não. A diretora e a diretora de segurança eram duas mulheres, na lógica também da diversidade, etc. E que queriam tornar o espaço mais acolhedor e inclusivo. E se calhar nós temos que combinar o temperamento feminino com o masculino, porque só uma das coisas não dá. Estou a perceber? Não está. Tipo trans? Não é fluido. O que eu quero dizer é, claro que se calhar não tem nada a ver, não me acusem de ser machista, não é nada disso. Mas será curioso perceber que se numa tentativa de engenharia social, agora temos uma mulher, primeira mulher chefe de segurança do Louvre, primeira mulher diretora do Louvre, o que é que acontece passado algum tempo? Se roubam as joias da Imperatriz. Pode não ter nada a ver, claro que pode não ter nada a ver. Mas também pode ser, pronto, um motivo de reflexão. Nuno, não olhes para mim com essa cara. Ok, não vou olhar aqui para o lado. A minha linha, eu hesitei um bocadinho em falar sobre isto, mas até acho que nunca tinha falado de futebol aqui. Mas na verdade isto não é sobre futebol. Há 5 anos eu passei umas valentes horas numa fila à volta do Estádio da Luz para votar numas presidenciais que foram muito concorridas. Tinha aparecido um challenge ao Luís Filipe Vieira na altura, que era o João de Noronha Lopes,
E eu lembro-me, na altura de... Estava com a minha filha mais velha e às tantas saí do pavilhão, depois de ter votado, e fiquei ali um bocadinho a falar com o senhor, que me estava a dizer que já tinha sido dirigente há uma série de anos e não sei o quê, e que achava que aquilo das duas uma, tanta afluência naquela altura, ou havia uma grande vontade de mudança na, na massa associativa, como se costuma dizer, ou então ia haver chapelada. Eu fiquei um bocado desanimado naquela noite porque o Vieira ganhou eleições e impressionou-me bastante que tantas pessoas estivessem 7, 8 horas numa fila para ir votar no Vieira. E passado pouco tempo acabei por deixar de ser sócio e, na verdade, o futebol também já não é uma coisa que me encanta assim tanto. Vejo cada vez menos, é um desporto que eu acho cada vez mais aborrecido. És um grande fã de snooker, não é verdade? O snooker é que te encantou recentemente. Eu, por acaso, eu gosto de ver, sempre gostei, mas não sou um aficionado como tu, porque, enfim, porque sou tipo são... mas faço terapia, não é? Mas o futebol é, além não só o jogo propriamente dito, que eu acho que já foi bem mais interessante, bem mais livre, bem mais solto, bem... Nós somos os três do tempo em que os jogadores de futebol fumavam ainda nos balneários ao intervalo e tinham vidas desregradas, eram só tipos normais que por acaso jogavam à bola, nem sequer eram particularmente musculados, a maioria deles eram tipos só secos e magros porque faziam muito desporto, mas que cheio de pelos por todo lado, né? Aqueles com bigodes, e eram tipos normais. Eram só tipos normais que jogavam à bola e eu tenho muitas saudades disso, de que o jogo seja livre e espontâneo e que se o outro quiser correr para a esquerda, corre para a esquerda e não vai correr para a direita porque o treinador lhe disse que ele tinha que correr para a direita. E tenho saudades, tenho muitas saudades disso. Eu sei que muito provavelmente, e uma coisa não decorre necessariamente da outra, ou seja, o jogo propriamente dito não tem nada a ver, não tem assim tanto a ver com os cargos diretivos, essas coisas todas, mas eu acho que naquela candidatura do João Noronha Lopes eu vi um bocadinho aquele, quase o Benfica e o futebol da minha infância. E aquilo na altura deu-me alguma esperança. E depois eu perdi, lá está, eu sou do Benfica, mas eu não gosto muito de benfiquistas. E portanto a minha aversão aos ismos também vem um bocadinho daí. Mas no sábado há eleições para os órgãos sociais do Sport Lisboa e Benfica e portanto eu queria deixar aqui esta nota porque, embora já não possa votar porque na verdade não paguei as cotas para trás, mas podia ter superido isso e votar, mas na verdade já não tenho assim grande vontade, mas estou aqui muito curioso a olhar para isto de fora desta vez e pode ser um momento importante para eu decidir se perco de vez a minha qualquer simpatia ou se posso recuperá-la, portanto não é uma nota nada especial, mas é aqui uma coisa mais pessoal desta vez. Nuno. Portanto, no fim, tu gostas do Noronha Lopes, é isso, o tipo do McDonald's e dos frangos e do... Gosto da maneira que gosto. O homem dele tira os pés atrás de tiros os pés. Quer dizer, mas eu não quero saber do empréstimo obrigacionista e do... É bola, percebes? É bola. E para mim bola não quer saber do empréstimo obrigacionista e se vamos vender o nome do estádio a um sponsor. Não quer saber eu disso acho, sabes que eu, ao contrário de ti, sou sócio ainda. Aliás, e tenho 50 votos. E vou votar, porque dá-se o caso de estar em Portugal e vou votar ao Estádio da Luz. Mas eu acho que isto tem devido haver votos, isto devia ser, quer dizer, eu acho, esta coisa destas eleições e este eleitoralismo é tão depreciativo para o clube, é tão trazer para a lama para o campo terreno dos interesses porcos, a transcendência
daquilo que significa, de facto, desde criança, porque é isso, gostar de um determinado clube de futebol, tem a ver com aquele mundo da infância, com aquele mundo perfeito, imaginário, com o sim. mundo, exatamente, tem a ver com isso. Que este processo eleitoral, sendo dos mais democráticos de sempre, me parece dos mais porcos de sempre. E hoje em dia, de facto, a política, os bots na internet, e os anónimos, e o diz que diz, e isto e aquilo, tudo isto é tão porco, é tão mau, é terrível. Posto isto, Olha, não mas vejo... não digas, sim, mas não digas em quem é que votas e não vamos fazer disto um debate. Repara como a Teresa está interessantíssima a ouvir-nos. Estamos nas linhas, Não, 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 não. Não vale bujardos. Não, mas esta nota fica... Eu por acaso tinha pensado falar nisso. Depois decidi que não, porque de facto eu vou não falando de bola, mas irrita-me, porque eu acho que isto é muito português, e quanto mais estamos a falar de um clube de futebol, mais irracional se torna a capacidade de fazer uma discussão calma e serena sobre o que é que seja. E por isso o nível é de facto muito baixo. É terrível. Não se consegue ter uma conversa normal, digamos assim. E eu dei por mim, com este processo eleitoral, a pensar que eu acho que isto só prejudica o clube. Não sei qual seria a melhor solução, de facto. Talvez uma monarquia com uma coroa de Eusébio que passasse de grande talento em grande talento ao fim dos anos, não sei qual é a coisa, mas isto é muito mau. Mas enfim, a minha linha vinha para outra coisa que não tem rigorosamente nada a ver, que é a notícia da a Amazon vai basicamente cortar cerca de 600 mil empregos que vão ser substituídos por automação. E eu acho que isto é particularmente importante. As pessoas não estão a prestar muita atenção. Há um bocadinho esta discussão em alguns meios académicos e em alguns meios mais de high-tech, em Davos, etc., sobre como resolver esta questão da automação e do AI já agora, com a inteligência artificial. Eu sou da opinião que acho que 80% do jornalismo atual é substituído facilmente pelo chat GPT. Não há grande dúvida sobre esse assunto. E até que ponto é que vai a linha abaixo da qual não se está abaixo das qualificações do robô ou da inteligência artificial. Nós estamos a caminhar, e eu não estou a dizer que isto é forçosamente mau, atenção, é a circunstância da vida. Nós estamos a caminhar para um momento onde vamos ter um grande conjunto de pessoas que hoje em dia gozam de vidas confortáveis, com profissões e contratos garantidos, que se vão tornar absolutamente dispensáveis na nossa sociedade, em termos produtivos. E o que é que isto vai trazer para a nossa sociedade, enquanto que ao mesmo tempo estamos a importar pessoas de fora, supostamente para virem fazer aquelas tarefas que aqueles de cá não teriam disponíveis para fazer. Portanto, não só há um desequilíbrio pelo momento tecnológico que se vai aprofundar e que nós estamos a viver, como a resposta que nós temos tido aos desequilíbrios do passado vai agravar em muito o desequilíbrio que já sentimos no momento de hoje. Cada vez mais é importante nós termos isto em mente, parece. Muito bem, muito obrigado.
e muito obrigado a quem nos ouviu mais uma vez, mais uma semana. Cá estaremos na próxima. Até lá, sigam-nos nos locais habituais, www.linhasdireitas.net, Facebook, Twitter, Telegram, canais do WhatsApp. Cá estaremos para a semana. Um abraço e adeus. E pronto. Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas. O podcast sensação da direita. Em Portugal e em português. Para a semana, juntem-se outra vez.